Bora! Bora de segredo revelado, cosméticos associados e a técnica do jato de plasma em cada tratamento, onde você vai desvendar comigo tudo o que você precisa saber para você ser uma grande especialista utilizando essa canetinha aqui, ó. É só essa canetinha que você precisa para você ter muito sucesso aí na técnica do jato de plasma. E eu quero mostrar para você nessa noite que é possível que você, mesmo sem saber nada desse equipamento de eletroterapia que pode ser utilizado na estética, que você pode ser aí uma atuante especialista no jato de plasma. Quero mostrar para vocês cada etapa do tratamento bem no passo a passo, para que vocês possam entender que a técnica pode ser para você, profissional da área estética. Você vai ter resultados aí voltados a tratamentos estéticos do fio do cabelo à sola do pé, utilizando o mesmo equipamento e tendo muito sucesso através do que eu vou te ensinar nessa noite. Então já fiquem todos ligadinhos aí, já pega papel e caneta e bora lá para nossa aula sem enrolação. Vou falar para vocês a respeito de uma técnica que tem transformado a vida das minhas alunas. São mais de 50 mil alunas tendo sucesso através da atuação do jato de plasma, o que é muito legal. E você vai descobrir nessa noite o segredo que fez com que essas alunas tivessem sucesso na técnica e o que elas estão faturando, por que estão faturando através do que eu vou ensinar para vocês hoje. Essas alunas, elas faturam pelo menos 10 mil reais por mês utilizando essa ferramenta aqui, que a gente conhece como jato de plasma. E temos várias maneiras de você iniciar com essa canetinha aqui e ter muito sucesso aí na sua atuação na estética. Então eu vou contar para vocês como elas fizeram para iniciar, quais são os segredos aí do que utilizar na técnica, são valores de equipamentos, tudo que você precisa saber a respeito dessa técnica e o que ela faz para que você possa entender e se interessar por ela, porque as minhas alunas são encantadas com o resultado que elas obtêm todos os dias através da utilização dessa técnica, que é muito popular fora do país, e aqui no Brasil ela está mais ou menos aí há pelo menos 9, 10 anos, e ainda assim é uma técnica que tem muitas profissionais que ainda não conhecem, por isso que eu quero mostrar tudinho para vocês. Essa estética que você busca, que é lucrativa, sem modinhas, para encher a sua agenda o ano todo de procedimentos diversos, saiba que essa estética ela existe e ela é totalmente possível. As minhas alunas estão aí faturando alto na técnica do jato de plasma. Elas conseguem encher a agenda delas o ano todo, porque são muitos tratamentos e você pode trabalhar aí de A a Z em tratamentos estéticos e ter a sua agenda lotada o ano todo. É uma técnica que também gera recorrência, significa que todo ano a sua cliente pode estar aí com você prevenindo a ação do envelhecimento através da técnica, que dá para fazer gerenciamento aí de pele e você vai acompanhando a sua cliente. Isso é muito importante para nós da área da estética. Então esqueça você ter que ter mil aparelhos, 1000 técnicas e tecnologias para você ter sucesso. Se você se destacar em pelo menos uma, como essa que eu vou mostrar para vocês, é possível que você tenha sucesso, tenha aí o seu carro-chefe, como eu tenho o carro-chefe meu, que é jato de plasma. Embora eu ensine tudo na estética, o meu carro-chefe é jato de plasma, porque eu acredito na técnica, ela mudou a minha vida e eu tenho certeza que vai mudar a sua também, porque ela tem mudado a vida das minhas alunas. Quando eu comecei, eu tinha aí uma insegurança muito grande, eu achava que eu precisava ir nas feiras de estética e adquirir todos os equipamentos do momento para que eu pudesse me destacar na estética. Mas eu entendi que não era isso que eu precisava. A partir do momento que eu comecei a atuar com jato de plasma, me desenvolvi na técnica, sou uma das pioneiras aí da aplicação dessa técnica. Quando eu comecei, não tinha ninguém, né, que fabricasse ou que desenvolvesse equipamentos nacionais. O primeiro equipamento nacional foi desenvolvido 2 anos depois que eu já estava atuando na técnica, e eu posso te garantir que é uma técnica rentável e que ela pode abrir os seus olhos, fazer com que você, profissional, vire uma chave aí através dela, entendendo que você precisa ter resultados, mas não precisa ter todos os aparelhos do momento para que você tenha resultado, porque nós sabemos que a estética, ela é
muito rotativa. A cada 6 meses nós temos uma tecnologia nova, né? Ontem foi ozônio, hoje é endolifting e assim por diante. E aí vai se lançando equipamentos sem fim. E aí no final você acaba enfiado em muitas dívidas, mas sem ter o principal objetivo, que era o seu sustento, que é ter clientes, que é ter recorrência. E isso é muito importante. Então vamos já falar sobre isso, sobre a lucratividade do jato de plasma. Ele tem muitas indicações na atuação da estética. Dá para trabalhar sinais e verrugas, você consegue trabalhar melanoses solares em qualquer área do corpo ou da face. Consegue trabalhar também qualquer tipo de verruga, seja aquelas pingentinhas, seja aquelas verrugas mais salientes. Você consegue trabalhar muitas áreas com essa única técnica. Rugas e linhas de expressão, pálpebras caídas, flácidas, olheiras, você consegue trabalhar despigmentação de áreas micropigmentadas, tatuagens, né, pequenas tatuagens para fazer remoção ou reconstrução, é possível fazer com essa mesma técnica. Consegue trabalhar colo, face, lifting, consegue fazer rejuvenescimento em diversas áreas do rosto, inclusive harmonização facial, afinar o nariz, levantar a sobrancelha, melhorar a linha de jaws, melhorar a linha nasogeniana, são inúmeras as áreas possíveis. Consegue trabalhar aqui na papada também, cicatrizes diversas, de queimadura, de acne, consegue trabalhar estrias brancas ou vermelhas. Ela auxilia também essa técnica na permeação de ativos, então pode trabalhar no corpo em gordura localizada também ou celulite, através de uma ponteira em que você faz o estímulo para aumentar a permeação dos ativos que você usa no corporal também. Consegue trabalhar a estética íntima, a estética capilar e também tem áreas da podologia que a gente consegue atuar também. São inúmeros os protocolos exclusivos que eu ensino às minhas alunas. Estética íntima, por exemplo, é uma técnica exclusiva. Técnicas da área da podologia também é uma técnica exclusiva. E também a técnica de lóbuloplastia não cirúrgica sem pontos, que é onde a gente faz a reconstrução do lóbulo. Inclusive, conseguimos até fechar o lóbulo através da utilização dessa canetinha. Então imagine aí você ter um equipamento, né, como esse, que cabe na palma da sua mão, mas que faz inúmeros tratamentos estéticos. E você pode ter muito sucesso com essa técnica. E é exatamente isso que eu quero mostrar para vocês nessa noite. Nós temos diversos equipamentos e é muito importante abordar os equipamentos. Por quê? Você, profissional, precisa saber disso. Porque essa técnica é uma técnica de eletroterapia. Porque ela usa um equipamento, esse equipamento tem um circuito elétrico, ele gera uma descarga elétrica e por isso ele é considerado eletroterapia na estética. Você, profissional da área da estética, pode atuar com essa técnica sem problema algum. Você, inclusive, pode ter resultados de cirurgiões plásticos aqui na área de pálpebra utilizando essa mesma canetinha, ou até mesmo essa daqui. O resultado dela é excelente para flacidez na área palpebral. Então você consegue fazer tratamentos que vão se assemelhar a resultados cirúrgicos, mas sem utilizar agulha, sutura, sem utilizar nada que leve a sua carreira a risco, porque é uma técnica que vai atingir somente a epiderme. Ela é superficial, mas através dessa técnica você consegue fazer aí resultados muito duradouros. O colágeno que a gente estimula quando a gente trabalha a técnica, ele pode durar aí até 1 ano e meio. E aí é lógico que você precisa fazer manutenções, porque a nossa pele constantemente está em ação, né, do envelhecimento do nosso organismo. E é natural que essa pele, conforme vai passando os anos, ela vai envelhecendo. Isso é natural para todo mundo. Porém, a técnica tem aí uma vantagem, porque ela é não invasiva, a cliente faz e logo ela já volta para as atividades de rotina dela. Então é uma técnica muito buscada, muito procurada. Mas, por incrível que pareça, apesar dela ser uma técnica incrível, muito procurada aí, tem regiões aqui do nosso país que ainda não a conhecem, por isso que eu trabalho forte aqui na divulgação da técnica. Essas aulas que eu faço é para esclarecer os benefícios que essa técnica possui, porque eu quero de verdade acrescentar essa técnica aí na sua vida, na sua rotina, porque eu tenho certeza que se você abraçar a causa do jato de plasma na estética, eu tenho certeza que você vai ser uma profissional de muito sucesso.
E é isso que eu desejo, que você tenha sucesso, porque a estética ainda realiza sonhos e você pode realizar os seus através dos seus atendimentos, da sua autoridade, né, do seu reconhecimento profissional. A técnica faz uso de um equipamento. Eu falei para vocês no começo que quando eu comecei não existia nenhum equipamento no mercado, né, que fosse nacional. Tinha canetinhas chinesas, como essa daqui que vocês podem observar, uma canetinha importada. Existiam muitas no mercado, inclusive eu conheci a técnica de fora, não tinha nada sendo movimentado aqui no Brasil quando eu fiz o curso da técnica, era só utilizado fora do Brasil, e no Brasil ainda não tinha nenhuma informação a respeito da técnica do jato de plasma. Óbvio que esse mercado já mudou totalmente, nós temos aí inúmeras indústrias de produtos da estética, indústrias de equipamentos da estética que estão fabricando, estão desenvolvendo aparelhos voltados à técnica do jato de plasma. E não existe uma bondade nisso, tá, galera? Quando você tem uma empresa que investe em desenvolvimento, em estudo, para criar um novo aparelho, um novo equipamento, é porque existe uma pesquisa de mercado. E essa pesquisa de mercado mostra que a técnica é uma técnica relevante, que ela realmente traz resultados e que o profissional tende a ter sucesso com ela. Por isso que nós temos aí lançamentos recentes de aparelhos nacionais, coisa que quando eu comecei não tinha. Eu comecei com uma canetinha importada, muito mais simples que essa daqui, e mesmo assim eu tive resultados surreais com a técnica. Óbvio que aí o mercado vai crescendo, a gente vai tendo pesquisas novas, vão aparecendo estudos novos, e aí as empresas abraçam a causa e começam a desenvolver equipamentos voltados para essa área de aplicação. Nós temos aí um lançamento recente de equipamento de jato de plasma, que foi o Plasma Skin da Bioset. Temos também um lançamento recente da HTM, que é um equipamento chamado Aureus, que gera plasma. E nós temos inúmeras marcas, e é sobre essas marcas que eu vou falar para vocês. A técnica em si é uma técnica que traz resultados. Embora ela precise, né, do aparelho para que você possa iniciar nela, é importante que você entenda que o aparelho não é um limitador para você entrar na área de atuação. Porque nós temos inúmeros aparelhos de diversos preços. Inclusive, eu tenho alunas minhas que moram em cidades pequenas, que começam até utilizar equipamentos importados, como este daqui, porque fica mais fácil dela fazer a aquisição. E aí ela vai se desenvolvendo na técnica, rapidamente ela consegue comprar um equipamento nacional, investir numa tecnologia um pouco melhor e continuar atendendo aí nos atendimentos delas. E eu quero falar para vocês que nós temos diversos equipamentos no mercado para você iniciar. As canetinhas importadas, elas são mais baratas porque elas não passam aqui pela regulamentação do nosso país, que é a Anvisa. Então são equipamentos que não têm o registro da Anvisa, por isso que eles são mais baratos. Eu sempre digo para as minhas alunas que é importante que você possa começar com equipamento nacional, mas se você não tiver condições no momento de adquirir o equipamento nacional, você adquirindo essa canetinha, você consegue ir desenvolvendo a sua técnica, você vai atender em você mesma, nas pessoas mais próximas, vai observar os resultados, vai apurando a sua técnica e com isso você consegue se desenvolver rapidamente. Você compra uma caneta nacional para trabalhar com a regulamentação adequada aqui para o nosso país. Nós temos equipamentos importados, as canetinhas mais simples que essa daqui, estão numa média aqui de R$80. Tem caneta de 80, 150, R$200, até R$500. A Beauty Monster, por exemplo, e essa canetinha aqui, que é a MPI, são canetinhas importadas, porém elas são geradoras de plasma. Elas geram plasma. Existem canetas também que fazem a aplicação, mas não geram plasma. Nesse caso, a gente chama de eletrocautério, e eu vou falar um pouquinho mais sobre essas diferenças. No mercado nacional, nós temos várias marcas. Essa, por exemplo, é a Plasmed da Ibramed. Ela está custando uma média no mercado de R$3.900. Nós temos uma que foi lançada pela KLD, que custa uma média de R$2.600, que é a mais barata que nós temos agora no mercado. Eu, por preferência, prefiro canetas portáteis, e as minhas alunas também, porque você tem uma melhora na hora de você manusear o equipamento, não precisa colocar ele em cima de uma mesa. Com o próprio equipamento você vai trabalhando, o equipamento é leve e favorece aí a sua aplicação. O Plasmax, ele tá saindo numa média de R$2.600.
tá? E é um equipamento que nós temos nacional com registro na Anvisa. Ele é o mais barato do mercado e é um equipamento ótimo, as minhas alunas têm e gostam bastante. Depois nós vamos ter equipamentos de mesas diversos. Tem o Uniskin, que tem gerador de plasma e eletrocautério. Nós temos aí o IJA Plasma, que também é um gerador de plasma, e nós temos o Spectra Plasma, que é um gerador de plasma nacional. São marcas que têm adequação aí na nossa legislação. Tem equipamentos que vão de R$ 2.600 até R$ 50 mil, tá? Depende do equipamento. Os utilizados na estética, faixa de preço dos equipamentos usados na estética, eles estão numa faixa aí de valores que vão de R$ 2.600, que é o mais baixo, até 10, 12 mil reais, que é o Spectra Plasma. Quando ele tem mais recursos, ele custa um pouco mais caro. Porém, você pode sim começar com uma canetinha mais simples, se desenvolver na técnica, e depois que você tiver aí com a técnica bem apuradinha, você pode investir no equipamento. Imagina aí você investir R$ 2.600 no equipamento, você divide em 10 vezes o equipamento. Uma sessão que você faz, você já paga a mensalidade do seu equipamento e ainda sobra dinheiro para você, porque uma sessão custa aí numa média de R$500. Se você fizer o seu aparelho em 10 vezes, você vai pagar 10 vezes de R$260. Uma sessão aplicada com o seu equipamento custa uma média de R$500, aplicação local. Então vale super a pena você ter acesso a essa técnica, mesmo que ela precise ser iniciada com equipamento. Saiba que é possível que você, profissional, inicie de forma prática e precisa, aí, escolhendo qualquer equipamento. Quem é minha aluna aqui sabe que eu ensino de forma universal, porque eu sei o mercado que a gente trabalha. Tem muitas alunas que não têm condições de adquirir logo de cara o equipamento nacional, mas elas conseguem ir atuando com a técnica e logo elas conseguem melhorar aí os atendimentos delas, o ganho delas, e elas já investem em equipamentos nacionais. Então facilmente você consegue iniciar sem risco, sem problema algum, através da técnica, e aos poucos você vai aumentando bastante a sua lucratividade, porque a técnica ela traz resultados rápidos que encantam os clientes e trazem muitos clientes aí para você. Eu tenho clientes meus que ainda atendem, né, que fazem o gerenciamento do rejuvenescimento comigo, e são clientes de longa data. Meu forte aqui é a aula, mas ainda assim tem clientes que são adeptos, que vêm aqui, que vão vir aqui comigo, vão passar, vão fazer a técnica do jato de plasma. Inclusive eu tenho manutenção de clientes anuais, né, que eles vêm aqui todo ano fazer a aplicação, porque é uma técnica que encanta o cliente, traz muitos resultados, e você pode ter essa técnica aí fazendo sucesso nos seus atendimentos. Como eu falei para vocês, nós temos dois tipos de tecnologias no mercado. Nós temos o jato de plasma, que é onde ele ficou famoso mesmo no mercado. Ele gera um faiscamento que tem a capacidade ali na hora de estar descarregando a energia de ionizar o oxigênio do ar e gerar o plasma, que é o quarto estado da matéria. Então nós temos esse tipo de tecnologia que gera o plasma, e nós temos a tecnologia que não gera o plasma, que é chamada de eletrocautério. Ah, professor, mas qual que é a diferença? Em termos de resultados, nós temos resultados muito parecidos, tá? Entre a técnica do gerador de plasma e a técnica do eletrocautério. Nós temos uma leve diferença na técnica do eletrocautério, na parte de cicatrização, porque ele é um pouquinho mais agressivo, a descarga de energia dele é um pouquinho mais explosiva do que a técnica do jato de plasma, acaba sendo um pouquinho mais pontual, mas depois que a técnica foi finalizada, depois que você terminou ela, você não tem a capacidade de identificar a pele cicatrizada se foi feito com gerador de plasma nacional importado ou se foi feito com um eletrocautério nacional importado. Então eu sempre falo, assim, de coração, que pouco importa a ferramenta que você está utilizando, desde que você entenda sobre anatomia, fisiologia, entenda aí a aplicação da cosmetologia associada à técnica, você vai ter resultado com qualquer tipo de equipamento. Eu sou uma instrutora de cursos, eu tenho que ensinar as alunas e mostrar para as alunas as formas corretas de utilizar a técnica, e com qualquer equipamento eu consigo ter resultados. Inclusive eu sempre mostro nas minhas mídias sociais, para grupos fechados de alunas também, sobre aplicações diversas, de você aplicar com a canetinha importada, com a canetinha nacional, e observar aí
o desenvolvimento, né, e o resultado obtido no final. O final é sempre o mesmo, tá? Óbvio que se você puder comprar um gerador de plasma, em vez de comprar um eletrocautério, mais legal, porque o gerador de plasma, que gera o quarto estado da matéria mesmo, ele traz benefícios maiores, porque ele também produz ozônio durante essa aplicação em que é ionizado o oxigênio do ar. Ele tem espécies reativas que vão trazer ainda mais benefícios para a atuação na pele, tá? Mas os resultados são bem parecidos, mesmo sendo o eletrocautério, eles são bem parecidos. Eletrocautério nacional que nós temos no Brasil, a gente tem o da Ponce, tá? Vitality, que é um eletrocautério com LED terapia. Nós temos o Niskin também, que foi um dos primeiros equipamentos a serem lançados, né? Antes dos geradores de plasma, o que a gente tinha no mercado era eletrocautério. Então, eu e toda a galera usou bastante tempo aí o eletrocautério e mesmo assim nós pudemos ter resultados sensacionais. Hoje nós já temos aí uma gama de marcas que são geradores de plasma, bem maior do que tinha antigamente. Como que você pode identificar se ele gera plasma ou não? A técnica, quando ela está ionizando o oxigênio do ar, gerando a descarga, ela vai fazer um faiscamento arroxeadinho. Esse faiscamento arroxeadinho, mais azuladinho, significa que ali no local foi formado plasma. Em contato com a pele, como ele tem espécies reativas, muito mais benefícios aí através dessas espécies reativas, você vai ter um pouco mais de segurança na hora de fazer a aplicação mais pontual, e a cicatrização dele, por ser mais pontual, ela é um pouquinho mais equilibrada que a aplicação do eletrocautério. Mas tenho alunas minhas que começam o curso com canetinhas importadas, que são eletrocautério, depois elas compram geradores de plasma, e na transferência entre um equipamento e outro, né, elas não têm dificuldade alguma, porque o que importa mesmo é a técnica, é você saber que a técnica tem que ser aplicada corretamente, ela tem que atingir somente a epiderme, você não pode fazer aí a técnica em excesso, né, parando a ponteira no local, porque quanto maior a lesão, mais risco você tem de algo sair errado, e aí a técnica pode gerar intercorrências, né, então a gente busca sempre atender a aplicação de forma adequada, e tudo isso eu vou mostrar para vocês. Inclusive nessa noite eu vou mostrar a dermatose papulosa nigra para vocês observarem que é possível fazer a técnica de forma descomplicada, tá? Tem 3 motivos para você fazer aí o seu início na atuação da técnica do jato de plasma. Existem muitas vantagens. Você vai ter menor concorrência. É muito legal, porque até aqui na minha cidade, por exemplo, tem poucas pessoas que trabalham com jato de plasma. Então a concorria é uma cidade grande até, não é uma cidade pequena. É interior de São Paulo, mas não é uma cidadezinha pequena, uma cidade até que grande. E mesmo assim ainda temos poucas aplicadoras, poucas profissionais que aplicam jato de plasma. Então você vai ter aí um mercado muito mais amplo para você trabalhar. Você vai conseguir expandir o seu portfólio de procedimentos. Por quê? Lembra que eu falei para vocês lá no início que são inúmeros os procedimentos? Eu citei pelo menos 18 tratamentos ali no início para que você comece ali a fazer a atuação do jato de plasma. Então imagine que você já tem 18 tipos de tratamentos que você pode incluir aí nos seus procedimentos utilizando o mesmo equipamento, a mesma técnica, os mesmos ativos, e tudo isso vai fazer com que você tenha alta lucratividade. E você vai ter aí uma grande oportunidade de você ser uma grande especialista, ter autoridade e destaque na sua vida profissional através da atuação do jato de plasma. Eu tenho várias alunas minhas que já eram antigas de profissão quando iniciaram na técnica do jato de plasma, e elas tiveram uma grande revolução na atuação delas. Elas têm hoje 80% do rendimento delas, do lucro delas, do espaço delas, através do jato de plasma. Então é uma área que você pode se desenvolver, pode crescer e trazer aí inúmeros clientes para você. Porque não adianta nada você ter 10 mil técnicas e não focar em nenhuma. Então, quando você tem uma técnica que realmente dá resultado e você foca nela, você já se diferencia no mercado, você se torna única, né? Porque você não vai ser generalista, vai atender tudo. Então, você atendendo uma técnica bem feita, que traz resultados, você já se torna especial e já se diferencia aí da grande maioria do seu mercado.
Olha aqui que eu falei para vocês que jato de plasma ele é rentável. Já falei para vocês sobre todas essas áreas que ele atua. Aqui, por exemplo, tem pelo menos 18 tratamentos que você pode usar na sua técnica aí, no seu atendimento, na sua clínica, no seu espaço. São muitas possibilidades de você lucrar com jato de plasma. Uma pessoa que faz pálpebra, ela pode fazer a linha do nasogeniano, ela pode querer fazer um umbiguinho triste, uma flacidez umbilical, e tudo isso é possível utilizando a técnica do jato de plasma. Ao ponto que, se você tiver aí um aumento de procedimento seu no mesmo cliente, isso já favorece com que você aumente aí os seus lucros sem ter que expandir o número de clientes. Às vezes você atendendo um único cliente que aumenta aí os procedimentos buscados que você faz aí, você já vai ter a chance de dobrar, triplicar aí os seus ganhos na estética, o que é bem bacana, e jato de plasma traz essa vantagem para você. Fora que você pode também associar, tem muitas alunas minhas que já atuam na estética e tem muitas alunas minhas que estão iniciando na carreira delas, né? Se formaram, estão se formando, estão aí caminhando para o início da carreira delas na estética. Mesmo que você já atue na estética há alguns anos, já tenha técnicas aí que você já está acostumado a fazer, saiba que é possível associar o jato de plasma a todas as técnicas possíveis aí da estética. Consegue associar a LED-terapia, ao uso de BB Glow, ao uso de limpeza de pele, eletroterapia, ultrassom, microagulhamento, radiofrequência. São inúmeras as possibilidades que você pode fazer associação. Eu também tenho alunas minhas que são harmonizadoras faciais, que são biomédicas, estetas, enfermeiras estetas, farmacêuticas estetas também, que trabalham com harmonização com agulhas. O jato de plasma, por exemplo, ele também complementa, inclusive para quem faz aplicação de botox, quem faz aplicação de fios de PDO. Esse tipo de procedimento com agulhas também pode ser favorecido com a atuação do jato de plasma. Então é uma técnica que, além de poder te suprir na parte principal, ser aí o seu carro-chefe, ainda pode complementar tudo que você já faz. Isso já favorece com que você tenha uma técnica versátil que pode ser associada aí e vai te trazer grande lucratividade. Nós trabalhamos com jato de plasma do fio do cabelo à sola do pé. Eu falo jato de plasma, mas isso inclui também a aplicação do eletrocautério. Lembra que eu falei que jato de plasma, ele gera plasma e o eletrocautério não gera, mas ambos fazem todos os tratamentos, né, de forma igual. Mecanismo de ação muito parecido, também é dano térmico, faz a lesão, faz a cauterização pontual, tem que ser controlada, e aí através dessa lesão controlada nós temos benefícios de clareamento, rejuvenescimento, melhora da hidratação da pele, renovação, né, dessa pele, clareamento, são inúmeros os benefícios, porém são equipamentos que são utilizados para os mesmos procedimentos. Então, tudo que eu faço com jato de plasma, eu posso fazer também com equipamento de eletrocautério, tá? Não importa se ele é um nacional ou se ele é uma canetinha, ou se ele é um aparelho de mesa. Continua ainda fazendo os mesmos procedimentos com qualquer tipo de equipamento, seja ele nacional ou importado, portátil ou não, ele vai atuar da mesma forma em todas as áreas. Na área facial, ele faz despigmentação, a blefaroplastia não cirúrgica, atua em melasma, mas melasma a gente troca a ponteira. Vocês vão observar que tem ponteira que gera lesão e ponteira que não gera lesão, que é aquelas ponteiras que fazem a cobertura da superfície sem lesionar a pele. Nesse caso, eu consigo trabalhar melasma, consigo trabalhar cicatrizes de acne, consigo controlar a acne ativa, faço rejuvenescimento de papada, harmonização facial, trabalho aquelas veinhas na área da face, do nariz, do queixo, que são as telangiectasias, consigo fazer melhora do contorno labial também através dessa técnica, remover verrugas diversas de todo tipo, consigo trabalhar rejuvenescimento na área de olhos, testa, glabela, consigo melhorar rugas profundas, clarear manchas através da técnica, melanose solar, por exemplo, eu consigo trabalhar, consigo fazer a lobuloplastia não cirúrgica e aquela gordura que dá na área de pálpebra também, o chantelasma. Área corporal, é possível fazer estrias, verrugas também, flacidez em qualquer área, consigo trabalhar rejuvenescimento de mãos, cotovelos, joelhos, consigo trabalhar também a área de costas, colo, pescoço, até gordura localizada e celulite eu consigo fazer melhora da permeação através da ponteira de superfície sem lesão.
Na estética íntima, a gente trabalha flacidez e murchamento de grandes lábios. Na área íntima, dá para trabalhar clareamento de axila, virilha, levantamento de seios. Eu tenho bastante aluna minha que faz levantamento de seios. A área de seios flácido consegue trabalhar também no estímulo a colágeno, dá firmeza para essa área. Cauterização de pequenas verrugas. Consigo trabalhar clareamento de foliculite. Melhora do tônus da região íntima. Tem muitas alunas minhas que estão migrando para a área íntima também, que também é uma área possível de atuar com jato de plasma. Tem áreas que são diferentes, como a área da podologia. Tem muitas alunas que são podólogas e utilizam jato de plasma para fazer verruga plantar, para fazer micose de unha, para fazer frieira interdigital. Então são inúmeras as possibilidades. A área capilar também é uma área que eu consigo trabalhar, caspa, estímulo de crescimento, né? Trabalhar a volumização de rareamento ali de folículos pilosos, são muitas as possibilidades. Aí a LED terapia, intradermoterapia pressurizada, limpeza de pele, BB Glow, microagulhamento, ultrassom, eletroterapia, radiofrequência, são áreas que a gente consegue fazer associações inteligentes e diferenciar caso a caso. Aí, eu tenho uma pele muito madura, posso associar uma técnica diferente junto, né? Faço um microagulhamento e depois aí eu venho e faço a técnica do jato de plasma, fechando esse tratamento. Então são muitas as possibilidades de associação, por isso que a técnica acaba sendo bastante versátil para você profissional. Dá para ganhar bem com a técnica do jato de plasma? Sim, você consegue ganhar bem. Eu falo para vocês porque a média de valores de uma aplicação, por exemplo, na área palpebral, tá uma média aí de R$500. Nós estamos falando aqui do estado de São Paulo, tá? Então, nós temos diferenças de valores de região para região? Sim. Região do Nordeste, se for uma cidade menor, pode ser que esse valor varie um pouco, esteja um pouco menor, numa faixa ali de R$350 a R$500. Mas saiba que é totalmente possível você cobrar uma média de pelo menos R$350 por área de aplicação. Eu tenho clientes minha que vem que faz só o naso, tem cliente minha que faz só a pálpebra, tem cliente minha que quer trabalhar só essa flacidez do contorno do rosto. R$500 cada área que ela for trabalhar. Full face, várias áreas simultâneas. As minhas alunas estão cobrando pelo menos R$1.200, tá? Para aplicar pálpebra, naso, área de jolos. Então, são áreas múltiplas. Aí sobe mais ainda o valor agregado. Região corporal. Eu vou mostrar para vocês uma região corporal de extensão grande ali, de dermatose papulosa nigra, que são aquelas verruguinhas, né, que dão em grande quantidade. Normalmente pessoas de fototipo mais alto tem uma predisposição a desenvolver. A média corporal para fazer ali aquele tratamento que eu tô fazendo ali, que eu vou mostrar para vocês mais à frente, é uma média de R$650. Então saiba que é possível sim que você, com 5 atendimentos semanais, por exemplo, você já fature aí pelo menos R$10.000 por mês só com jato de plasma. Isso sem falar em outras coisas que você já faça. Então é rentável a técnica? É uma técnica que se eu aplicar aqui na blefaroplastia e aplicar na região umbilical, a flacidez, os ativos serão os mesmos. E o equipamento será o mesmo. Então isso aumenta a sua chance de ter maior lucro financeiro através de uma técnica que rende bem. Tanto para aplicar com um único equipamento, quanto para utilizar os ativos que eu uso de uma área na outra. Tá? Então vale super a pena você entrar nesse mercado. Você vai ter os melhores resultados, né, na hora que você aprende jato de plasma. Se você aprender as associações corretas, técnica adequada, aparelho, conhecer o seu equipamento, desvendar aí todos os segredos do seu equipamento através dos treinos, entender sobre home care, você vai ter muitas chances de você ter aí um rendimento muito maior, resultados já desde a primeira aplicação. Você vai aumentar a sua lucratividade, porque você tem várias áreas para você explorar tratamentos. Você vai ter um baixo investimento para iniciar, tá? Porque o equipamento é barato e ele é rentável, e você só vai iniciar nele uma vez só, vai investir nele uma vez só e ele vai durar a vida toda. O mercado é promissor, como eu já falei para vocês, tem muitas pessoas que ainda não conhecem jato de plasma, então ainda tem um bom mercado para ser explorado, e quem está entrando está se beneficiando porque a técnica é muito ampla e ela traz resultados sensacionais. Está aumentando cada vez mais a popularidade dessa técnica. Muitas pessoas não desejam fazer a aplicação com agulhas e nem querem se submeter a pontos, a uma recuperação longa, né, de processos cirúrgicos tradicionais. E aí você ganha um mercado muito amplo, porque as pessoas estão buscando técnicas que vão naturalizar a beleza, né,
sem ter que ficar injetando substâncias na pele, e vai ter aí uma técnica que vai ter resultados semelhantes a de uma cirurgia plástica, por exemplo. É óbvio que não são iguais, mas você já vai ter aí um resultado que pode postergar essa cirurgia plástica por mais tempo. Eu tenho clientes minhas que desejam fazer a técnica de blefaroplastia cirúrgica, mas não no momento. Aí elas vêm, trabalham a técnica do jato de plasma, até porque são pessoas que eu atendo aqui de uma média de 40 ali até de 35, 40 anos, já tem uma pitose acentuada na área da pálpebra, mas elas preferem fazer a técnica do jato de plasma primeiro e lá com 55, 60 anos fazer a aplicação cirúrgica, porque óbvio, quanto mais cedo ela fizer a pálpebra, mais risco ela tem de ter uma pitose maior. Então tem muitos clientes que buscam a técnica não invasiva para ir postergando o fato de fazer a cirurgia de fato, né? O corte e tal, porque a recuperação é mais lenta, porque o valor investido tem que ser bem maior, e tem pessoas que preferem vir fazendo a técnica anualmente, acompanhando o envelhecimento da pele, para não ter que fazer cirurgia, tá? Isso é muito comum no atendimento do jato de plasma. O retorno é absoluto, não tem como você entrar nessa técnica e não ganhar dinheiro, tá bom? E eu quero falar para vocês também que o conhecimento que vocês vão ter é muito importante. A técnica, ela precisa do equipamento e ela também precisa de associação inteligente. Eu tenho muitas pessoas que já atuam há anos com jato de plasma e ainda assim elas têm dúvidas na aplicação dos ativos. Então eu vou esclarecer para vocês também sobre os ativos, porque aí vocês já conheceram um pouco do equipamento, já entenderam o que o equipamento faz e como ele faz, e agora nós vamos entender aí para chegar no processo de aplicação prática. Então vamos conhecer um pouquinho dos ativos cosméticos que nós precisamos utilizar para ter sucesso na técnica do jato de plasma. Sempre que você for fazer uma técnica como esta, né, como eu falei para vocês no início, é uma técnica que gera lesão. Vou mostrar para vocês mais à frente a lesão que ela causa. Ela gera uma descarga na pontinha desse equipamento e essa descarga na pontinha do equipamento gera uma fulguração, né? Uma queimadinha controlada. Quando eu faço essa queimadinha controlada, é importante que a pele esteja saudável. Então, sempre que a gente for atender a técnica do jato de plasma, inclusive vou mostrar para vocês aí a aplicação prática de uma cliente, que é uma cliente minha, que eu sempre preparo a pele dela 30 dias antes de aplicar a técnica do jato de plasma. Ah, vou fazer região facial. Vai fazer uma boa avaliação nessa pele para entender qual é a queixa da cliente, né? Para explicar para ela sobre a técnica. Vai fazer uma boa limpeza de pele, preparando essa pele. Inclusive aí 30 dias antes você pode fazer a limpeza de pele. É uma maneira de você cobrar a sua avaliação, né? Antes de fazer a técnica, fala, olha, eu costumo fazer a limpeza de pele. Nessa limpeza de pele eu já faço a minha avaliação prévia para saber suas queixas, para te explicar sobre o tratamento. Durante essa avaliação você já consegue perceber qual é a queixa da cliente, como está o nível de cuidado da cliente, porque é importante fazer a técnica numa pele que está aí saudável, porque senão se você aplica uma técnica que é lesiva numa pele que está desidratada, que não cuida dela há anos, você pode ter problema com intercorrência. Então sempre, o segredo de uma boa aplicação na estética é você ter aí um olhar mais amplo, né, para a qualidade dessa pele, para como ela tá no momento. Se ela não tá legal, faça aí uma limpeza de pele, faça uma hidratação. Por último, você entra com técnica de lesão para ter resultados. Isso é muito importante, previne intercorrências, tá? Ter aí um bom preparo de pele é um segredo muito importante para você ter sucesso, inclusive na técnica do jato de plasma. O ponteio quando a gente faz a técnica. Por que eu falei para vocês que o equipamento ele gera uma lesão fulgurativa? Ele queima a pele, literalmente ele vai fazer uma queimadinha controlada. Essa queimadinha controlada, ela é superficial, ela vai pegar a epiderme e vai fazer assim, ó. Tô com uma flacidez aqui, eu peguei a epiderme, eu vou fazer um estiramento, então eu tiro o excesso da flacidez daquela pele, deixando essa pele mais firme, gerando o lifting de preenchimento e deixando a pele firme. É um dos maiores benefícios que a técnica te favorece. É importante você lembrar que precisa ter um controle na hora de fazer essa aplicação. Repare que eu falei para vocês que a técnica do jato de plasma ela gera um faiscamento arroxeadinho, mais azuladinho, que é o que você consegue observar aqui nessa área de aplicação, um jatinho roxinho. E os pontinhos, ó, são mais pontuais
da técnica. Então, esse daqui é um gerador de plasma. E esse aqui em cima é um eletrocautério. Repare que a formação ali do machucado é um pouquinho maior, mas ambos vão trazer resultados, tá? Independente se é eletrocautério nacional, se é eletrocautério importado, ou se é gerador de plasma nacional ou gerador de plasma importado. Mas a técnica precisa de cuidados. Um dos cuidados que a gente utiliza fazer durante a aplicação é hidratar a pele. Então, quando você faz a técnica, pode colocar produtos ali na hora que você fez a técnica? Sim, e deve. Você vai ter maior resultado associando a dermos cosméticos de qualidade. Porém, você precisa colocar os dermos cosméticos certos. Você não pode jogar alguma coisa numa pele ferida que vai arder essa pele, que vai sensibilizar, que tenha perfume, essência, que pode irritar aquela pele e causar um transtorno. Então, sempre que a gente estiver falando de técnicas que vão ferir a pele, eu preciso ter o cuidado de aplicar o produto certo depois que essa técnica imediata foi iniciada. Aqui eu vou mostrar para vocês por que é importante você ter cuidado na aplicação da técnica. Posso ficar parado com a técnica lá, com o aparelhinho ligado, queimando a pele? Não. Se você ficar com ele parado no mesmo lugar, ele vai aprofundando a lesão até ele chegar na derme e fazer aí uma lesão exagerada. Então não precisa. A técnica, no geral, ela traz resultados. Porque é uma técnica que em contato com a descarga elétrica ali, ó, em contato com a pele, ela vai trazer aí uma lesão. Reparem que eu tenho aqui a aplicação de um gerador de plasma na parte de cima. Ó, vou pôr de novo. Consegue ver que ele está gerando um faiscamento arroxeado. E quanto mais você para a ponteira na pele, maior vai ser a lesão que você faz. E aqui embaixo, ó, eu tenho uma canetinha chinesa. Então aqui eu tenho um equipamento que é um plasma nacional, gerador de plasma, e aqui eu tenho um aplicador de canetinha portátil. Repare que a lesão, ela é a mesma. Se você ficar aí, ó, deixando a ponteira parada, não vai importar se você está utilizando um jato de plasma ou se você está utilizando um eletrocautério. Vai fazer a mesma lesão, vai aprofundar, vai ter risco de você ter intercorrência com excesso de inflamação. Então, é uma técnica que exige que você tenha uma consciência durante a aplicação, que precisa ser aplicada corretamente, tem um espaçamento na hora de você aplicar a técnica, e você precisa tomar cuidado. Então, fez ali a cauterização do local, passa para outro local. Fez a cauterização e vai mudando de local para você não ficar excessivamente lesionando a pele. Porque a técnica, ela gera um dano e quanto mais tempo ela ficar no local, maior será o dano dessa aplicação. Então, cuidado, tá, gente? Não importa se ele é nacional, gerador de plasma ou eletrocautério. Ele tem um dano térmico, esse dano térmico pode ser controlado ou descontrolado, isso depende do profissional. Aí tem pessoas que falam, nossa, mas técnica do jato de plasma, já vi casos horríveis, só se for um profissional não capacitado. Eu também já vi casos horríveis de profissionais médicos, por exemplo. As pessoas têm uma tendência a massacrar a área da estética e quem trabalha na estética, mas eu já vi médicos fazerem queimaduras nas clientes, inclusive já atendi aqui de laser, né, de CO2 fracionado, já atendi queimadura aqui de laser de depilação e, pasmem, foi feito por aplicação por um médico. Então não pense vocês que isso está relacionado à classe de atendimento profissional, não tá. Isso está relacionado à falta de conhecimento. Então, se a pessoa aplica de qualquer jeito, não tem o conhecimento, óbvio que ela vai gerar aí um risco de lesão. Mas se você é uma profissional que tem consciência, que aplica adequadamente a técnica, segue aí as normas, estuda fisiologia e anatomia, dificilmente você vai ter problema. Eu não tenho nenhuma aluna minha que tem intercorrência grave, né? Então, assim, fiquem tranquilas, a técnica é segura e você, profissional da área, trabalhando com segurança, pode sim atuar com a técnica e ter resultados excelentes e ainda livre de intercorrências. Quais são os cuidados para a técnica do jato de plasma? Eu preciso aplicar a técnica com segurança. Lembra que eu falei para vocês que eu mostrei que ele gera uma lesão e essa lesão forma um machucado na pele? Eu vou mostrar para vocês a pele como ela fica no imediato e vou mostrar ela depois de cicatrizada. Esses cuidados, eles precisam ser seguidos tanto na hora que você faz a aplicação, que gera lesão, quanto depois que a cliente vai para casa e faz os cuidados em casa. Então, eu preciso alertar vocês. O cuidado seu profissional é importante, mas o cuidado que a cliente tem em casa é tão importante quanto o seu. Então, não adianta nada a cliente sair da sua cabine,
tá? Saiu da cabine e aí não se preocupar com cuidado algum. Por isso que você tem que ter contrato de serviço assinado, tem que ter a anamnese avaliada corretamente durante o seu tratamento e arquivada aí, né, para você ter acesso a ela. E precisa fazer aí o termo de consentimento livre e esclarecido para sua cliente assinar, que é onde você esclarece como se fosse um contrato mesmo, o que ela vai fazer para cuidar da pele, e aí ela assina que ela está ciente que ela precisa fazer os cuidados. Porque você faz uma lesão na pele, um dos cuidados que a gente utiliza para ter sucesso na aplicação é que a cliente fique longe de exposição muito intensa ao sol, por exemplo, beira de rio ou até ir pra praia. Já pensou você fazer uma técnica que gera uma lesão, uma semana depois a cliente vai pra praia? Óbvio que vai dar problema. Então precisa ter esses dados explicados para a cliente para que ela cuide adequadamente. Mas não são só os seus cuidados, né, na cabine, precisa ter cuidados também durante o processo de cicatrização em casa e a cliente precisa entender bem. Então vamos falar um pouquinho de cada etapa dessa, porque é um dos segredos para você ter sucesso livre de intercorrência também, através do cuidado da pele, tanto no imediato quanto em casa. Lembra que eu falei para vocês que o mesmo produto utilizado numa flacidez palpebral, ele vai ser utilizado na região do umbigo, por exemplo, numa flacidez umbilical? Pois é, nós vamos utilizar o mesmo equipamento. Por quê? Porque eu preciso fazer uso de produtos que não vão sensibilizar a pele, que não vai arder a pele. E esses produtos, eles são a base de ativos que vão estimular o colágeno. Quando eu faço essa lesão, estou buscando lifting e rejuvenescimento. Por quê? Através dessa lesãozinha, eu vou fazer com que a pele da cliente trabalhe aí na regeneração da pele. E ao trabalhar a regeneração da pele, eu faço uma reconstrução da parte dérmica dessa cliente. Por isso que a gente tem esse efeito de estiramento desde a primeira aplicação, porque eu vou reestruturar a parte do colágeno dela, que dá firmeza para essa pele. Quando eu faço a lesão, eu preciso aplicar produtinhos que não vão irritar aquele local. Quais são esses produtos? Linhas profissionais. Eu sempre vejo a aluna perguntando, posso usar Princípio? Você não. Você não pode usar Princípio, quem pode usar Princípio é a sua cliente. Você na cabine pode usar linhas como essa daqui, ó. Inducol do jato de plasma, tem da Samana, tem da Cosmo Beauty. Aqui, ó, Volupress, que é a base de ativos que vão rejuvenescer a pele. Tem a linha Factors também, que é de microagulhamento. Tudo que use microagulhamento pode ser usado pós-jato de plasma e vice-versa. Meso, ó, aplicação pós-jato de plasma. Belcol também pode ser utilizado. BioAge, Pillline, qualquer linha profissional que se utiliza em pele ferida pode utilizar em jato de plasma. Seja aqui, ó, monodoses, que a gente tira aqui e aspira com a agulha e seringa para ir gotejando na pele. Pode ser sérums, como esse daqui que você tem um aplicador. É importante só não contaminar o aplicador, mas se você for aplicar na pele sem contaminar, ele pode ser utilizado, né, em várias sessões. Ou as monodoses também, tanto os sérums, né, com aplicadores, quanto as monodoses estéreis podem ser utilizadas. Eu preciso que tenha indicação pós-pele ferida. Pode ser pós-microagulhamento, pode usar em jato de plasma. E se for pós-jato de plasma, também pode ser utilizado em microagulhamento. O que contém, né, dentro desses produtos? Eles contêm ácido hialurônico, vitamina C, vitamina E, colágeno, elastina. São ativos que vão favorecer a reestruturação do colágeno e melhorar ainda mais o rejuvenescimento que você iniciou através do uso da técnica do jato de plasma. E nós temos também fatores de crescimento que são importantíssimos para reestruturar o colágeno, porque ácido hialurônico, fatores de crescimento, silício orgânico, são coisas que o nosso organismo produz já. Nós já temos aí no meio intersticial da nossa pele ali e tal. Então, se você utilizar esses mesmos produtos sendo aplicados pós uma lesão, onde a pele está aberta, você vai fazer drug delivery e vai ter aí melhor resultado durante a aplicação da técnica e vai ter resultados ainda maiores através da utilização do apoio dos dermos cosméticos profissionais. Então, sempre profissional usa linha profissional. Toda linha profissional tem site, toda linha profissional tem um representante na sua cidade. É fácil você adquirir e tem muitas dessas linhas profissionais que inclusive são vendidas no Mercado Livre, né? Mas são linhas profissionais. É importante que você entenda que precisa ser usada linha profissional.
A gente utiliza também, para fazer a técnica, o uso do anestésico. Então, além dos ativos que a gente utiliza, né, a base de fatores de crescimento que vão estimular rejuvenescimento. Então, tudo que estimula rejuvenescimento é um ativo interessante para você pôr na técnica, né? Vitamina A, vitamina E, vitamina C, ácido hialurônico, são vários os ativos que a gente pode associar aí durante a aplicação, que qualquer dermos cosmético profissional, né, de linha profissional, voltado ao rejuvenescimento, vai ter essa composição. Então a gente utiliza eles para o pós imediato. Então eu acabei a técnica, eu venho aqui e aplico. E por que eu faço isso? Ao ponto que tá a pele aberta, eu vou ter uma maior permeação, então eu vou ter aí uma barreira sendo quebrada de uma forma mais eficiente, e esse ativo vai agir diretamente no objetivo, porque a pele já está machucadinha. E outra coisa, para equilibrar a lesão feita. Se eu coloco os ativos, eu tenho uma maior chance dessa lesão ficar equilibrada, porque eu também estou hidratando o local na hora, e aí eu vou ter melhor resultado livre de intercorrência. Estou prevenindo intercorrências com a utilização de produtos. Algo que vocês precisam saber, vocês viram que faz uma lesãozinha controlada e essa lesãozinha controlada gera ali um desconforto. Eu posso utilizar anestésico tópico. Sabe anestésico que você utiliza para tatuagem, que você aplica, deixa agir e depois você remove e vem fazendo a técnica? É isso. Esse anestésico ele é de uso tópico, pode ser comprado, importado, tem linhas nacionais, eu sempre falo para as minhas alunas. Tem essa linha TKTX, que é uma linha de micropigmentador e também de tatuador que pode ser usada. Eu aplico no local, deixo agir 30, 40 minutinhos, removo e venho aplicando a técnica. Melhora demais o desconforto da técnica. Sempre me perguntar, pode usar anestésico injetável? A minha classe de profissionais, que são as esteticistas cosmetólogas, se elas não tiverem a especialização de injetáveis, é ideal que ela utilize o tópico. Mas tem alunas que já trabalham com anestésico injetável, né? Que faz botox, que faz harmonização. Nesse caso, se a pessoa tem experiência e ela já conhece injetáveis, tem um amplo conhecimento, né, de injetáveis, ela pode até utilizar o injetável. Mas no caso, fora esses profissionais que já têm esse amplo conhecimento, em que a classe permite, a gente utiliza o tópico e ele é suficiente. Eu faço autoaplicação em mim e super suporto com o uso do mesmo anestésico que eu aplico na cliente. Então diminui bastante o desconforto, lembrando que o desconforto ele é pessoal, cada um sente de uma forma, mas dá para sim minimizar o desconforto através do uso de anestésico tópico, que inclusive você pode comprar ali no distribuidor oficial da marca, tá? Eu sempre vou utilizar dermos cosméticos universais. Significa que o ácido hialurônico que eu utilizei na pálpebra, eu posso utilizar na flacidez do meu corpo. A vitamina C que eu utilizei aqui, posso utilizar na flacidez e vice-versa. Então, em qualquer área, eu vou utilizar esses mesmos produtos. Por quê? A ação do equipamento é a mesma. E eu terminando essa ação, eu sempre vou utilizar os mesmos equipamentos. Os mesmos dermos cosméticos, a mesma ação feita com os mesmos equipamentos em uma área vão ser feitos em outra área. Então é normal você utilizar um kit de produtos que vai atender a todos os procedimentos fulgurativos que você faz. E os cuidados em home care da cliente também vão ser os mesmos. Vai ser higienização, vai ser hidratação, proteção solar, tudo isso vai ser igual em qualquer área que você trabalhar, tanto da face quanto do corpo. Só muda, gente, só para micose de unha, tá? Que aí a gente utiliza produtos voltados à micose de unha. Se for tratamento de pele, que geralmente a gente busca fazer o rejuvenescimento, firmeza da pele, lifting, tirar a flacidez da pele, a gente vai utilizar os mesmos produtos, tá bom? Mesmo em estrias, que a gente vai trabalhar a regeneração do tecido, vai trabalhar com produtos que vão estimular a produção do colágeno, que vão estimular a firmeza da pele de dentro para fora, tá? Os benefícios que nós temos aí dessa associação de dermos cosméticos pós-jato de plasma. Eu vou ter uma melhor recuperação dessa pele. A pele, ela fica lesionada por 3 dias, tá? Passa o primeiro dia, ela arde, fica vermelha, incha. No segundo dia ela fica bem escura, as crostinhas. No terceiro dia essas crostinhas começam a cair. Se eu tenho esse cuidado de aplicar os produtinhos, tanto no pós-imediato quanto em casa fazendo cuidado, eu vou ter uma melhor uniformização da pele, eu vou ter uma oxigenação melhor dos tecidos, eu vou ter uma hidratação melhor, eu vou ter um aceleramento do turnover, que chama recuperação de pele, então essa pele vai se recuperar muito mais rápido. Eu vou ter um equilíbrio na seborregulação da
pele, vou aumentar a síntese de colágeno, vou normalizar a síntese de melanina, que é muito importante. Porque quando você tem esses cuidados de hidratação, você não tem uma inflamação exagerada e você não vai ter risco de ter manchas pós-jato de plasma. Tem gente que fala assim pra mim, eu fiz jato de plasma, mas fiquei com mancha no rosto. De jeito nenhum. Se ficou com mancha é porque não foi cuidado direito ou não foi aplicado de forma correta. Ou não cuidou em casa, depois do tratamento, ou o profissional não aplicou corretamente, fez lesão muito alta, não teve esse trabalho de preparo de pele, de equilíbrio, através do uso de produtos. Porque a técnica é extremamente segura, faz mais de 10 anos que eu trabalho com a técnica, e mais de 13 anos que eu estou na área da estética, eu nunca tive um único caso de intercorrência com nenhuma técnica que eu utilizo. Inclusive, jato de plasma, não tenho zero intercorrências. Então, aplicação correta, técnica bem aplicada, bem cuidada, com certeza é sucesso na certa. Agora, se não aplica direito, se não cuida direito, pode ter riscos de ter manchas, mas por falta de cuidado, falta de uso de filtro solar, falta de equilíbrio de hidratação, excesso de aplicação no local, aplicar os ponteiros muito juntos, fazer uma lesão muito alta, tudo isso é um risco que eu não corro e eu não ensino as minhas alunas a correr, tá? Fez a técnica adequadamente, sucesso na certa. Apesar que nós temos técnicas que fazem recuperação, uniformização de pele, utiliza produtos clareadores e utiliza técnicas também que dá para fazer a recuperação dessa pele. Tem muitas alunas que vieram de outros cursos, por exemplo, em que elas não tiveram suporte e elas vieram para o meu curso exatamente para pegar essa parte de suporte, de normalização. E é possível fazer. Eu prefiro prevenir, ensino as minhas alunas a prevenirem. Mas se ocorrer, saiba que tem como você normalizar essas manchas escurecidas e trazer a pele para a normalidade, tá? Mas é melhor que se faça a prevenção. Quando eu faço ali a utilização do ácido hialurônico, vitamina C, os fatores de crescimento principalmente, eu vou ter ali uma ação fisiológica conjunta, porque como eu já tenho essa produção de fator de crescimento dentro ali do meu meio dérmico, eu vou ter ali um estímulo muito maior de ativo biológico, que o meu corpo reconhece, e aí eu vou ter aí um aumento do funcionamento, né, da revitalização do tecido, vou ter ali uma terapia combinada que vai trazer aí o reparo e estímulo ao colágeno muito maior. Então, fatores de crescimento é algo muito utilizado, principalmente no microagulhamento. Várias marcas já têm a sua linha de fator de crescimento que pode ser utilizada no pós-jato de plasma e faz total diferença na hora de você ter a regeneração, equilíbrio e livre ali de intercorrências, tá? Então, a gente sempre vai fazer a utilização desses dermos cosméticos para renovar a pele, para hidratar, para preencher melhor as rugas, para estimular a produção de novas células, vai estimular a produção do colágeno, vai estimular a produção do fibroblasto, que dá firmeza na malha dérmica, que é onde sustenta a pele, tá? Vai ter um aumento aí na produção do ácido hialurônico também, nosso, biológico, vai fornecer a hidratação necessária para manter a pele jovem e protegida e vai participar de todo o processo de defesa, equilibrando essa lesão durante o processo cicatricial. A pele vai ficar lesionada 3 dias, a partir do 4º dia, essa pele já começa a normalizar, né? Sair aquelas crostinhas, deixa de ficar vermelho e a pele vai ficando normalizada. E a partir do 5º dia até o 10º dia, você consegue já ver os benefícios da técnica do jato de plasma em ação. Mesmo sendo muito cedo aí, a técnica consegue trazer aí resultados visíveis e bem nítidos que vão animar a sua cliente e fazer com que você tenha ainda mais o encantamento da sua cliente ativado aí. A pele, ela vai sempre parecer sensível e seca, porque aí você faz a técnica, ela fica sensível, mais seca. É importante que depois da aplicação da técnica, você oriente a sua cliente a não compartilhar fronhas de travesseiro e toalhas de rosto para evitar inflamação pós a técnica, né, com proliferação bacteriana. Pode fazer compressinha fria no local, diminuindo o inchaço e a vermelhidão por umas 2 horas depois da técnica. Pode também falar para sua cliente evitar de coçar ou ficar manipulando com as mãos. Esperar a crostinha cair naturalmente, que aí a pele vai se regenerar. Quando tá com a crostinha bem seca, a partir do 3º dia, 4º dia, começa a dar a coçar.
É importante que a cliente possa usar água termal, hidratar o local com soro fisiológico, mas evitar ficar pondo a mão, tá? Então a pele vai ficar levemente machucada, inchada no primeiro dia. No segundo dia as crostas ficam bem escuras e vai baixando o inchaço da pele. No terceiro dia essas crostas começam a cair. No quarto dia a pele já começa a normalizar. No quinto dia, olhando visualmente, ela está basicamente bem cicatrizada. Por que eu falo isso para vocês? É importante que você tenha também indicação de home care. Para a cliente, ela pode utilizar produtos de drogaria? Sim, temos várias opções de uso de produtos de drogaria. O que a cliente faz quando ela está em casa? Passou 24 horas da aplicação, ela já pode hidratar o local com sérums fluidos que você aplica e a pele absorve rapidamente, que são aqueles sérumzinhos mais líquidos, mais fluidos, à base de ácido hialurônico, vitamina C, vitamina E, à base de rejuvenescedores. Isso toda a linha tem. A Princípio, por exemplo, tem vários produtos à base de vitamina e ácido hialurônico, de vitaminas e ácido hialurônico. Então tem linhas de drogaria que você pode usar diversas, tá? Então passou 24 horas, a minha cliente vai hidratar o local usando produtinhos à base de rejuvenescedores, ácido hialurônico, vitamina C, vitamina E, são ativos que vão melhorar ali o rejuvenescimento. Vai aplicar também o filtro solar sagrado, mesmo que estiver em ambiente fechado, ela utiliza filtro solar. É importante usar durante todo o tratamento com jato de plasma para evitar manchas hipercrômicas. Passou os 3 dias, ela vai continuar usando nesses 3 dias produtinho hidratante e filtro solar, higienizando corretamente a pele. Lava com delicadeza, enxuga com delicadeza e não utiliza toalha suja durante esse processo de regeneração. Limpou a pele, hidratou, passou filtro solar. Esse é o cuidado que ela tem durante 3 dias. Começou a cair a crosta, aí ela acrescenta uma pomadinha regeneradora ou similar. Eu gosto de indicar a Cicaplast, porque a Cicaplast é usada após tatuagem. Você coloca na pele e ela não engordura a pele. Então, a partir do 4º dia, a cliente começa a acrescentar a Cicaplast. Aí, nesse caso, ela vai higienizar a pele adequadamente, vai hidratar a pele com os mesmos produtos que ela estava hidratando antes, vai aplicar a Cicaplast e finaliza com filtro solar. A Cicaplast pode ser aplicada 2 vezes ao dia, tá? E ela tira aquele aspecto avermelhado da pele. Até 10 dias, ela vai tirando aquele aspecto avermelhado, igual quando cai uma crosta de machucado. Caiu a crosta, não fica vermelha a sua pele? E aí aqui faz a mesma coisa. Caiu a crostinha, vai ficar meio vermelhinha a pele. A cliente vai lá e aplica a Cicaplast durante o cuidado, acrescentando no cuidado. Lá pro 10º dia, essa pele já normalizou, ela pode suspender a Cicaplast, mas continua fazendo tratamento de rotina, higienização, hidratando a pele usando filtro solar. Depois de 10 dias em que a pele já está totalmente cicatrizada, aí a gente acrescenta um sérum clareador à base de ácido mandélico, ácido glicólico, né? Que são produtinhos que a gente utiliza pontualmente nas áreas trabalhadas de jato para aumentar ali o rejuvenescimento da área e minimizar riscos de manchas hipercrômicas. São cuidados que a gente utiliza aí durante o dia e esse cuidado a gente utiliza à noite. Passou no período da noite, de manhã, remove o produtinho e aplica a higienização, a hidratação e a proteção solar. É muito importante. É o básico que funciona. Tem linhas que eu posso utilizar de diversas marcas. Vocês viram aqui que eu tenho Princípio. Agora eu tô mostrando aqui para vocês. Tem uma linha que é de drogaria Nides. Tem também a Nivea, a L'Oréal, La Roche. Gente, são inúmeras as possibilidades de utilização, tá? Pode utilizar filtro solar com cor? Pode. É importante que a cliente proteja a pele. Maquiagem pode usar? De preferência 3 dias depois, que é quando as crostas já começaram a cair. Durante esse processo de 3 dias antes, ela pode ter uma vida normal. Se ela utilizar filtro solar, ela pode sair para o mercado, voltar, levar a criança na escola e voltar, fazer toda a rotina dela normal, sem problema algum, tá? E aí, para clientes que gostam muito de maquiagem, eu indico usar filtro solar com cor, que ele pode ser utilizado e favorece ele que esconda um pouco, né, as lesões,
mas rapidamente essa pele vai estar normalizada. É uma questão de 4 a 5 dias, a pele está absolutamente normal. E pode fazer a rotina normal. Eu, quando faço a aplicação em mim, eu vou no mercado, volto, levo a minha criança na escola e volto, sem problema nenhum, ninguém nem fica reparando. Se colocar o filtro solar com cor, não dá nem pra ver os pontinhos. É muito delicado e rapidamente a pele se regenera. O que não pode fazer é ir pra praia, né, gente? Aplicou a técnica, é 20 dias pelo menos de intervalo para ir pra praia, para ir pra beira de rio, que é onde o sol é muito intenso, tá? Mas a rotina da vida dela durante esse período de ir para mercado, ir para o trabalho e voltar é normal, não muda nada. Aqui eu trago para vocês que um tratamento planejado ele vai melhorar demais os resultados, vai diminuir riscos. Então, se eu tenho uma aplicação em que eu equilibro a lesão com produtinhos adequados, de uso estéril, que vão estimular o rejuvenescimento, eu vou ter um processo, né, muito mais intenso e eu vou ter uma renovação da pele muito mais intensa. São todos resultados de alunas. Aqui eu tenho aqui, ó, tratamento ao redor da boca de rítides, aqui, rugas bem profundas aqui. Olha o tamanho da renovação que teve nessa área aqui ao redor da boca. Despigmentação de sobrancelhas é possível também com a técnica. Tratamento de flacidez palpebral. Reparem como tem uma dobrinha bem grande aqui. Reparem que a minha aluna com uma aplicação já conseguiu um resultado excelente. Melanose solares. Reparem as manchinhas aqui na área de costas. Reparem como melhorou. Então são inúmeras as possibilidades de utilização. Porém, sempre tenha em mente que cuidado adequado, aplicação adequada vai te trazer melhor resultado e resultado mais equilibrado. Se você associar a técnica adequada, a utilização dos produtos que eu expliquei para vocês, a sua cicatrização vai ser muito tranquila. Lembra que eu falei para vocês que no primeiro dia fica bem marcado, ó? Você vai observar aqui que tá inchado no dia, aqui a gente aplicou, no dia seguinte, né? 24 horas depois, a pele fica bem vermelha e irritada. Repare que tá bem inchadinho aqui. No terceiro dia, essas crostas já estão... No segundo dia, essas crostas já estão bem escurinhas. Reparem aqui. Mas reparem a delicadeza da aplicação. Pontinhos com distanciamento, suave, sem fazer aquela lesão exagerada. Isso aqui é uma aplicação adequada. Ó, no terceiro dia, as crostinhas já começam a se desprender. Então, a partir daqui do dia 1, eu começo a utilizar a higienização suave da pele. Utilizo os sérums hidratantes e também o filtro solar. No dia 2 também. No dia 3, vou utilizar o mesmo cuidado. A partir do dia 4, quando as crostinhas já estão se desprendendo da pele, não tem quase crostinha na pele, eu começo com a Cicaplast. A partir do dia 5, gente, reparem que a pele já está absolutamente normal. E reparem que as linhas que tinham aqui, ó, já não tem mais aqui, ó. E aí, a partir do 6º dia e 7º dia, você vê que a pele só melhora, porque ela diminui o edema, o eritema, e você consegue ver os resultados. Imagine você trabalhar uma área envelhecida, em 7 dias você ter um resultado como este. Óbvio que vai ser encantador, conforme você vai fazendo a sua propaganda aí, você vai ter bastante procura por esse tratamento. Técnica correta, com associação adequada, aplicação equilibrada, sucesso absoluto, livre de intercorrência. Aqui eu tenho a aplicação de uma cliente minha, inclusive, ó, que tem aula também no curso, que eu sempre apresento. Eu não atendo qualquer pessoa, atendo pessoas que eu indico os cuidados e elas fazem o cuidado certinho. Inclusive, tem dentro do curso essa aplicação. Aqui na área inferior dos olhos, olha como rejuvenesceu. Essa área da linha nasogeniana também rejuvenesceu bastante, tá? Evolução foi 7 dias e foi utilizada uma caneta importada. Vejam que não é o equipamento que faz o profissional. Agora eu quero mostrar para vocês, para fechar aqui essa apresentação, com a dermatose papulosa nigra. Depois vou mostrar os resultados para vocês dessa aula que eu apliquei aqui. E depois de mostrar os resultados para vocês, eu vou abrir uma oferta, tá? Que vai valer para você, profissional, que queira aprender ainda mais, de uma forma mais profunda, com módulos mais em passo a passo, uma carga horária muito mais extensa, um material de apoio didático, né, para você trabalhar bem a técnica do jato de plasma e suas associações. Eu tô com preço exclusivo, então depois que a gente finalizar essa aula aqui, nós vamos aí conhecer a grade do meu curso Academia do Jato de Plasma,
onde você pode ter muito sucesso com a aplicação da técnica, tá? Então fica aí até o final, porque ainda tem aí a aplicação dos resultados dessa cliente e eu quero mostrar para vocês uma super promoção para você vir aí para o meu maior curso de formação, que é a Academia do Jato de Plasma, e aprender muito mais do que você aprendeu aqui. Tem aula de cosmetologia avançada, tem aula de microagulhamento, tem aula de socorro à intercorrência, todas as técnicas do jato de plasma, e eu quero mostrar para vocês uma oferta exclusiva para vocês aprenderem tudo isso. Então bora lá para a aula? Ó. Antes de eu fazer a aula aqui de dermatose papulosa nigra, eu vou te mostrar como é feito o preparo da pele. Lembra que eu falei para vocês que a pele precisa de uma avaliação? Então essa cliente, ela sempre está comigo, então é uma cliente que já tem a pele preparada. Se for uma cliente nova, sempre lembre, é corporal? Venho, faço uma hidratação nessa pele 20 dias antes de eu aplicar a técnica do jato de plasma. Depois, no dia da aplicação, a pele vai estar devidamente avaliada e preparada para a gente iniciar, tá? A asepsia de pele. Então, eu limpo aquela pele no local, eu vou aplicar o anestésico que eu mostrei para vocês, tá? Esse anestésico custa uma média aí de R$80, é um anestésico muito bom, tópico. Inclusive, ele é utilizado muito em tatuagem, então ele diminui bastante o desconforto. E aí eu vou deixar agir o anestésico de 30 a 40 minutos na pele limpa. Vou remover o anestésico local, vou deixar a pele seca e vou vir aplicando a técnica. Depois que eu apliquei a técnica, eu vou aplicar aí os ativos finalizadores. Lembra que eu falei que pode ser qualquer marca? Vitamina C, ácido hialurônico, mostrei várias marcas para vocês lá. E aqui tem a marca da Ravi, que também é uma marca profissional. Então, sendo de uso profissional, pode ser usado em pele ferida, pode utilizar na finalização de verrugas, de flacidez palpebral, flacidez corporal, em qualquer área vai ser o mesmo produto. Então, bora lá para a aula. Eu vou sair daqui para vocês observarem melhor, mas vocês vão ouvir a minha voz, tá? Reparem que eu tô aqui com uma dermatose papulosa nigra. Essa área toda aqui, eu já trabalhei, tá? Toda essa área aqui eu já trabalhei. Eu tô tirando do local o anestésico. Ele ficou aqui na região por 40 minutos. Então, eu deixei agir 40 minutos. E aí, eu vou aplicar a área. Então, eu deixei o anestésico agindo nessa área aqui. Eu removi e apliquei a técnica. Agora, eu deixei ele, continuou aqui agindo. E eu removi e apliquei a técnica. Eu vou mostrar pra vocês que ela tem bastante dessas verruguinhas, chamando dermatose papulosa nigra. Eu vou fazer a cobertura de verruguinha por verruguinha, tá? Então, eu tiro o anestésico e venho com a aplicação da técnica. O anestésico ficou em uma média de 40 minutos. Repare que eu vou fazer pontual. E eu tô utilizando, inclusive, um eletrocautério, nem é jato de plasma, tá? Tô usando um eletrocautério aqui. E vou aplicando aí pontualmente. Eu vou fazer pontualmente a área, tirando o relevo que sai para fora da pele. Então, eu vou utilizar pontual, cobrindo a área de verruga, desintegrando essa verruga até ela chegar no nível da pele. E vou fazendo pontinho a pontinho. Tudo isso que vocês estão visualizando são verrugas, tá? Dermatose papulosa nigra é uma verruga que tem característica racial. Pessoas que são descendentes de fototipos mais altos, elas têm uma maior tendência a ter essa dermatose papulosa nigra. Repare que eu cubro uma a uma. Ó, vou fazer pontualmente uma a uma. E aí eu vou cobrir ela até tirar o relevo dela, deixando ela no nível da pele. É muito importante deixar ela no nível da pele. Repare que aonde eu tô aplicando, ela tá ficando bem preta, ó. Ó. Aí eu vou tirando localmente o anestésico da área e vou aplicando pontualmente. Olha lá. Uma a uma. Eu tô usando o nível 3 desse equipamento, tá? Repare que a cliente está bem tranquila, né? Ela é bem tranquila. Ela não costuma reclamar. Ó, eu confiro se tá no nível da pele, porque são salientes. Eu preciso tirar ela até ela ficar no nível da pele. Então, eu tiro o relevo dela. Eu queimo ela até eliminar o relevo dela. Outra coisa que eu preciso dizer para vocês, que sempre que vocês forem fazer pintas
e sinais, é importante que a cliente tenha passado por dermatologista. Essa cliente eu encaminhei ela para o dermatologista. Ele falou que é uma cauterização estética que poderia ser feito, tá? Então foi autorizado pelo dermatologista. E aí eu vou queimando uma por uma. Repare que eu já queimei toda a área. Agora eu vou higienizar o local com água. Limpo levemente o local. Todas essas pontinhas pretas já foram trabalhadas. Eu limpo o local. E agora, ó, eu vou aplicar um produtinho. Eu estou utilizando um sérum à base de ácido hialurônico, vitamina C e fatores de crescimento. Eu aplico no local. Reparem que é um fluido. Eu vou espalhar ele no local, ele tem que ser fluido. E com componentes que vão favorecer o rejuvenescimento da pele, a restauração do colágeno. Repare como a pele absorve rapidamente, estou espalhando com a gaze. E rapidamente a pele absorve, já some ali na pele. Isso vai ser feito em qualquer tipo de protocolo fulgurativo. Sempre vai ser pontual e aplicando os ativos na finalização. E ainda vou utilizar para finalizar o LED, tá? O LED é utilizado aqui. Como o LED ele é relacionado à potência, o tempo que ele fica de ação, aqui nesse LED eu uso 49 segundos por ponto de aplicação. Normalmente 6 joules, tá? É utilizado no pós-técnica. E finalizo a aplicação da cliente. Reparem aqui, ó, como foi o antes. Aqui é o pós-imediato. Gente, olha aqui. O antes, o pós-imediato e essa lateral dela totalmente livre das verrugas. Sem mancha, sem nada. E vocês reparem que ela é uma pessoa mais morena. A pele dela não é clara, é uma pessoa, não é de fototipo alto, né? Mas ela é fototipo 4. E mesmo assim, ó, a técnica foi aplicada com muito cuidado. E se você aplicar a técnica com cuidado, dificilmente você vai ter problemas. Então esse é o antes do procedimento, o pós-imediato e o depois. Olha a aplicação, gente. Olha aqui. Esse aqui é o pós-imediato. Esse é o antes e esse cicatrizado. Olha a diferença dessa pele. Olha a textura dessa pele. Olha essas linhas aqui, ó, ao redor dos olhos. Olha como melhorou a profundidade dessa linha aqui superior do naso. Gente, sensacional. Olha aqui onde foi aplicada até telangiectasias também, na região do nariz. Aqui estrias, tá? Tá vendo como eram as estrias? Aqui eu fiz até um teste, né? Porque ela é fototipo mais alto, essa aqui, essa cliente, eu fiz um teste. Então, fototipos mais altos, a gente faz teste, eu ensino as minhas alunas a fazerem teste. Depois deu tudo certo no teste, eu venho aqui e aplico a técnica. Olha como melhorou as estrias dela. Essa aqui, ó, é a harmonização facial feita com New Skin, que é o eletrocautério. Reparem que foi aplicado em todas essas áreas que eu estou colocando as setinhas. Olha esse rejuvenescimento, gente. Olha aqui, quase uma plástica. Tudo isso é feito com a técnica do jato de plasma, tá? E o eletrocautério também faz o mesmo resultado. Reparem que eu fiz com o eletrocautério e mesmo assim o resultado foi absurdo. Aqui, ó, importado RU 638. Importado, tá? Olha aqui, gente, o antes na área umbilical. Olha como subiu esse umbigo, gente. Olha como ele abriu, ficou sorrindo. Era triste e virou um umbigo sorridente. Aqui também linhas de JOLs, tá? Foi trabalhada essa área aqui, ó. Papada, JOLs e a área do nasogeniano. Olha a melhora, gente. Esse foi feito com Plasmed, tá? Que é esse equipamento aqui nacional. Tô mostrando pra vocês que não depende do equipamento. Pra vocês ficarem tranquilas e iniciar com o que você pode, da forma que dá aí. É muitos tratamentos com uma técnica só, um aparelho só. Esse rejuvenescimento de colo, esse antes e esse depois. Olha esse rejuvenescimento aqui dessas linhas, né? Rítides labiais. Olha como melhorou aqui o rejuvenescimento. Verrugas também, ó. Dermatose papulosa nigra. Olha esse antes, olha esse depois.
Aqui, gente, quem ama e recomenda tem que fazer uso, né? Eu amo a técnica, eu recomendo e eu faço uso. Gente, olha a minha testa. Tô com 41 anos, vou fazer 42 em agosto. Olha como melhora a minha... Uma vez ao ano eu aplico a técnica. Olha aqui, gente. Tudo bem que eu tô maquiadinha, vocês estão me vendo linda aqui, mas aqui eu tô num dia a dia sem maquiagem, tá? Sem filtro. Olha aqui o antes, olha as linhas aqui, olha a região de linhas. Aqui nessa foto que eu tô com filtro solar com cor, tá? Porque eu não sou muito adepta de maquiagem. Durante o dia eu gosto de filtro solar com cor. Mas olha essa linha nasogeniana. Olha ao redor dos meus olhos, olha aqui essas linhas. Olha como melhorou, gente. Sem base, sem filtro, sem nada. Olha como melhorou a aplicação. Uma vez ao ano eu faço a minha manutenção, é sagrada, tá? Aqui resultado de melasma. Olha o escurecimento dessa área. Olha como melhorou, como normalizou, tá? E nesse caso eu utilizei a associação com microagulhamento e a técnica de contato. Não é figurativa, é contato, tá bom? Aqui também clareamento de manchas, ó. Isso aqui foi uma aluna que fez comigo, fez o curso só porque ela tava com intercorrência, né? E aí ela conseguiu normalizar, ela fez em outro lugar, não conseguiu resolver o problema dela. Eu falei para ela fazer o curso, né? Refazer, para ela entender a forma como eu trabalho, né? Como eu ensino as minhas alunas. Ela refez o curso, mesmo sabendo das técnicas, porque ela aprendeu com outra pessoa. Aí eu falei, aí depois que você terminar de ver o curso, a gente vai fazer a recuperação. Olha como foi feita a recuperação. Então, é possível fazer recuperação? Sim, você consegue. Aqui, masculino. Masculino também sai a técnica bastante. Aqui, olha como esse senhor rejuvenesceu só de tirar as verrugas do rosto dele. Olha como ele ficou jovem, gente. É demais. E esse aqui é um fototipo alto também. Fototipo mais alto, eu peço para as minhas alunas fazerem teste. Eu, Eliane, faço teste. Faço aplicação em um local, espero cicatrizar, ver como vai desenrolar. E depois eu faço no restante. Tratamento de melasma, tá? Olha como já melhorou as manchas aqui, ó. Como já deu uma boa melhorada. Dá para trabalhar vasinhos da área dos pés também, utilizando a técnica de contato. Figurativa não faz vasinhos. A gente utiliza vasinhos para melhorar a oxigenação dos vasos com técnica de contato. Aqui é a harmonização do nariz, gente. Olha isso, gente, essa harmonização. Olha como esse nariz deu uma boa afilada, como melhorou, levantou. Verrugas. Olha a quantidade de verrugas que essa pessoa tinha. Chantelasma, que é aquela gordura da região dos olhos também, ó, antes e depois, em 2 sessões eliminadas. E olha como melhorou isso aqui. Então, tem bastante resultado de alunas, tá? Ó. Associação com microagulhamento e técnica de contato também, para trabalhar cicatrizes de acne e resultados de alunas também, ó, no clareamento de manchas hipercrômicas. Ó, resultado de solução de intercorrência. Reparem que a aluna mandou que estava com alguns pontinhos começando a querer dar intercorrência. A cliente foi para a praia, inclusive ela falou que foi para a praia, sabe que errou, aí foi feita a normalização. Olha aqui o antes, quando começou a querer dar uma intercorrência, se você agir rápido, ó, você normaliza rapidinho. Então tem que ter técnica também para aplicar e técnica para socorrer, tem dentro do meu curso. Ó, esse antes e esse depois, rejuvenescimento, melhorou bastante a qualidade de pele, enrugamento. Lóbulo, gente, lóbulo rasgado, esse é um resultado meu, tá? Lóbulo restaurado, colado com jato de plasma. Técnica capilar, de produção de folículo, né? Melhora da volumização em áreas rareadas. Técnica de levantamento de seios. Clareamento de axilas. Micose de unha. Verruga plantar e micose de unha. Tratamento de efeito de botox, sem botox, só com jato de plasma e eletrocautério. Rejuvenescimento e harmonização facial. Despigmentação, remoção de verrugas de aluna também. E agora eu quero falar para vocês que vocês podem ter esse mesmo resultado, beleza? Se vocês gostarem de tudo que eu apresentei aqui, eu tenho certeza que vocês vão gostar do que vocês vão ver dentro do curso.
Lembre-se que nós temos módulos incríveis, são mais de 700 aulas. Você vai ter aí também uma comunidade exclusiva dentro do curso e fora dele por um ano também, que é onde a gente se relaciona com as outras alunas e você vai ter acesso dentro do curso ao meu suporte todos os dias e fora do curso durante um ano também pelo Telegram, tá bom? Nós temos todos esses procedimentos possíveis, facial, capilar, corporal, íntimo, da área de podologia, área de logo, tudo que você imaginar tem dentro, as associações possíveis e você pode aprender tudo isso que eu mostrei aqui que as minhas alunas estão fazendo. A formação completa, ela custa R$ 997. Porém, você vai ter acesso a mais de R$ 5.000 em bônus, que é métodos de treino seguro, preparo de pele, precificação de vendas com pacote de artes, prevenção a intercorrências, cosmetologia avançada, vai ter acesso a ativos cosméticos para você poder escolher, plasma de ozônio, que é uma exclusividade, que é um bônus, que você aprende sobre plasma frio, além do plasma quente, limpeza de pele 3D para fazer um preparo sem dor, rápido, né, para você aplicar a técnica, microagulhamento para recuperar intercorrência, ou até fazer associação em peles mais maduras, mais enrugadas, peelings avançados, tudo isso é bônus. E você vai ter acesso tudo isso por apenas R$ 397. Então saiba que é possível que você aprenda todas essas técnicas que eu expliquei para vocês. Se vocês entrarem entre as 50 primeiras inscritas, todos os bônus anteriores, eles estão liberados para você. Então, além de você ter uma super promoção, descontão, porque a minha formação completa ela sai por R$ 997. Hoje, com todos os bônus, se você tiver entre as 50 primeiras inscritas, ainda recebe bônus extras e ainda vai ter acesso ao curso completo, que é a Academia do Jato de Plasma completo, métodos de aprendizado comprovados pelas alunas, atestados pelas alunas, grupo secreto de alunas fora da plataforma e dentro da plataforma também. Você vai ter acesso ao meu suporte e muitos bônus para você aprender muito mais. Então, eu pedi para a equipe já liberar o link para vocês que estão participando do grupo VIP. Então, se você está no grupo, já pega o seu link para fazer a aquisição. E você vai pagar apenas 12 vezes de R$ 41,06. Então, R$ 397, que é um precinho mínimo, que você vai ganhar aí numa sessão. R$ 500 já pagou o seu curso, já pagou a sua mensalidade do equipamento e vai ter acesso aí a um grande conhecimento. Então aproveite, faça o curso comigo. Você também pode pegar aqui, ó, a página do curso por esse QR Code. Pode apontar a sua câmera aqui no QR Code e você vai cair diretamente na nossa página de vendas, onde você vai ver a grade do curso da Academia de Jato de Plasma. Já corre a página, já consegue por lá comprar o nosso curso também. Então lembre-se, o link de compra já foi enviado para vocês lá no grupo de alunas do VIP e você pode também apontar a sua câmera aqui, se você não tiver em nenhum grupo, aponta a câmera aqui e já acessa a página e faz a compra do seu curso. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, é um curso excelente, é um curso amplo, vai abrir seus horizontes e você vai ter muito sucesso com a técnica. Eu não tenho nenhuma aluna minha que fala que não ganha dinheiro com a técnica, não consegue atender, pelo contrário. Tem alunas minhas, inclusive de outros países, que fizeram lá, né, onde elas moram, fizeram o curso, não conseguiram desenvolver, conseguiram destravar através do meu curso, mesmo sendo 100% online. É isso mesmo que vai acontecer com você, você vai conseguir destravar, vai conseguir lucrar na técnica da estética, vai faturar sim R$ 10.000 por mês ou mais, através da utilização da técnica e vai ser aí uma profissional extremamente reconhecida no seu mercado através dessa especialização. Então bora lá, vou segurar na sua mão, vou caminhar com você, como eu faço com as minhas alunas, o suporte é ótimo, elas adoram e eu tenho certeza que vocês vão se desenvolver tranquilamente. Então já aproveita, faz seu curso, porque o precinho tá bem baixinho, dá para dividir em 12 vezes ou dá para pagar R$ 397 num Pix aí. Um procedimento que você faz, você já consegue pagar a sua mensalidade do equipamento e ainda paga o seu curso, tá bom? Ó, espero você, bora lá aprender jato de plasma comigo e as minhas alunas de sucesso. Espero você lá, bora?